nosso card de hoje, por favor, Gui, que é o assunto que a gente vai tratar. Bota aí no ar, Gui, o nosso card. Hoje eu pedi ao Guilherme para usar. Aí, está aí a situação. Estado de conflito. Né? Estado de conflito foi exatamente o que a Ana mencionou, que é o que foi decretado no Equador para a contenção das violências. E o nosso subtítulo, Bolsonaro queria o caos para dar o golpe de Estado. E aí vocês podem me perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, gente. Porque é exatamente o caos a principal arma para que os regimes de extrema-direita peçam a volta da ditadura. Quem tem o caos acha que, tendo a ditadura, ou pelo menos tenta convencer a população de que a ditadura pode dar ordem, pode colocar ordem naquilo que está caótico. Mas o que a gente vê com esses estados de exceção, ou mesmo o estado de conflito que está decretado lá no Equador, é que quem mais sofre com eles é, obviamente, a população mais pobre, a população da periferia, porque os direitos constitucionais são suprimidos, a polícia pode entrar e atirando sem perguntar, pode prender com direitos constitucionais suprimidos também. E quem é que tem esses direitos mais vilipendiados? Obviamente, quem vive nas periferias, quem é preto, pobre e favelado aqui no Brasil, por exemplo. Imagina agora se isso acontecesse no Brasil. Não era exatamente esse o projeto de Bolsonaro? Vamos lembrar o dia 12 de dezembro de 2022, na diplomação do Lula em Brasília. Vocês lembram do que aconteceram? Ônibus queimado, tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília. Aquilo ali era a semente do caos. Era o que Bolsonaro queria, estando no poder ainda, que era dezembro de 2022, um caos para que ele pudesse decretar um estado parecido, um estado de emergência ou até um estado de sítio, para que o exército chegasse às ruas, estivesse nas ruas e contesse aquele caos que foi armado pelos próprios bolsonaristas. Então, repare, é óbvio que a situação no Equador é diferente. É óbvio que a gente está tratando ali de gangues organizadas, são até agora 22 gangues que foram identificadas e que estão tocando o terror no país, que estão realmente promovendo o caos, é um crime organizado promovendo o caos, mas isso também serve para justificar um regime de exceção. E repare, o Brasil também tem milícias, eu moro no Rio de Janeiro. Milícias aqui, vocês lembram, há bem pouco tempo, tocaram terror também promoveram incêndios em ônibus aqui no Rio de Janeiro. Agora, imagine se houvesse uma ação orquestrada entre milicianos e milicianos, ninguém tem dúvida de que são todos bolsonaristas, né? Bolsonaro empregou milicianos a família Bolsonaro empregou milicianos nos seus diversos gabinetes. Flávio Bolsonaro empregou a mãe de um miliciano que foi morto na Bahia, que era um grande matador do escritório do crime aqui no Rio de Janeiro. Houve homenagens na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a milicianos. O Queiroz era um dos chefes da milícia em Rio das Pedras, que é o berço da milícia no Rio de Janeiro. Isso se propaga pelo Brasil. Agora, imagine essas milícias no Brasil promovendo o caos e o bolsonarismo, no governo Bolsonaro, se aproveitando disso para decretar um regime de exceção. E aí eu falo não só do Brasil, meus queridos, minhas queridas, eu falo disso no mundo inteiro. Em qualquer país do mundo é possível fomentar uma crise caótica, até artificial, não é o caso do Equador, não dizendo que do Equador seja artificial, não. Do Equador há o crime organizado fazendo isso. Mas é possível fomentar o caos, como foi tentado aqui naqueles episódios de 12 de dezembro, durante a diplomação do Lula, para que haja a decretação pelo governo de um estado de sítio, ou um estado de exceção, ou esse estado que foi decretado, o estado de conflito, que foi decretado no Equador. Isso não é de hoje. Se a gente pegar historicamente, a Ana conhece bem isso, os eventos fascistas na Itália e nazistas na Alemanha, eles vêm a partir do estado de caos nos dois países. A gente tem o pós-guerra, o pós-primeira guerra, depois a gente tem o crack da Bolsa de Nova York em 1929 e condições econômicas absolutamente devastadoras em ambos os países. A Itália vem antes, na década de 20, de 1920 antes, e depois a Alemanha de Hitler. Hitler toma o poder nas eleições de 1932. Ele assume a chancelaria em janeiro de 1933, imediatamente após, ou logo, um mês após a posse de Hitler em 1933, há um incêndio do Reichstag, do parlamento alemão, e aquilo é usado como desculpa para que Hitler decrete um estado de exceção e persiga os socialistas, os comunistas na Alemanha. Estamos falando de 1933. Os direitos constitucionais são eliminados na Alemanha em 1933. E Hitler utiliza isso para subir ao poder. Em seguida, o presidente Hindenburg morre, e aí o chanceler, que é Adolf Hitler, assume poderes
ditatoriais, e todo o resto é história. Vocês conhecem a história do nazismo, conhecem a história do fascismo na Itália. Isso tudo me assusta, porque eu e a Ana comentávamos isso antes, fora do ar, essas terríveis manifestações na Itália, imitando o Duce, imitando os atos fascistas, a saudação romana, que é essa saudação aqui, que é a marca do fascismo na Itália, estão livremente correndo no país italiano, que hoje tem uma primeira-ministra que se diz fascista, que se diz não, mas que é adepta do fascismo, né? De clara tendência fascista. Então, meus queridos e minhas queridas da comunidade fórum, esse é um movimento mundial. Quando um problema desse acontece no Equador, mesmo que a gente saiba que as razões são policiais, há uma movimentação política também, e isso repercute no mundo inteiro. Hoje, nas hostes bolsonaristas, e eu pesquiso os grupos bolsonaristas, como vocês sabem, há um movimento coordenado para mostrar o Equador como sendo o Brasil amanhã, para dizer que o governo progressista ele coaduna com a criminalidade, o que não é verdade, o que é falso, mas isso é utilizado semanticamente, isso é utilizado em forma de comunicação nas redes para produzir um caos também. E ao produzir esse caos nas redes, eles transferem isso por uma suposta realidade, que não é factível, mas que para eles é projetável. E a partir dessa projeção, eles pedem intervenção militar, eles pedem golpe de Estado, eles pedem todos aqueles atos contra a democracia que a gente sabe que são marca da extrema-direita e culminaram no 8 de janeiro do ano passado. Né? Faz um ano, a gente sabe disso. Então, por favor, só para finalizar, também já me estendi muito, Ana, tenham muito cuidado quando discutirem a questão no Equador. Ela tem todas as suas peculiaridades, a gente sabe do controle dos grupos armados de traficantes, a questão colombiana, o tráfico de drogas, mas muito cuidado com as reações, muito cuidado com os estados de exceção, os estados de sítio, tudo isso que pode se propagar como uma ideia contínua pelo mundo e pode acabar com a democracia do mundo. Temos que estar vigilantes, temos que estar atentos e fortes sem tempo de temer a morte, como sempre falamos eu e Ana aqui, porque é preciso defender a democracia todos os dias. E é preciso não deixar que setores da extrema-direita, setores reacionários, setores populistas, setores fascistas façam desses acontecimentos no Equador uma desculpa para defender ainda mais a exceção, para defender ainda mais as ditaduras em seus países, principalmente aqui no Brasil. Nós não vamos permitir isso. Não passaram em 2022 e não passarão agora.